Hoje, quociente eleitoral. Bem, antes de mais nada, eu queria já pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo. Toda semana a gente tem vídeo de noções de direito eleitoral e a jurisprudência do TSE comentada, tá bom? Então vamos lá para o tema de hoje, quociente eleitoral. E aí a gente já começa com a seguinte pergunta aqui, né? Que foi uma manchete do Estadão lá de São Paulo. Por que Tiririca recebeu menos votos do que o José Serra e foi eleito, mas o Tucano não, né? A gente vai responder essa pergunta no final, que guarda relação com a nossa temática aqui, tá bom? E antes da gente falar propriamente de quociente eleitoral, eu quero que você entenda que para que a gente possa compreender esse tema, quociente eleitoral, a gente tem que compreender que existem duas fases para que a gente chegue à ocupação de uma cadeira. Inclusive, eu te convido, se você não assistiu um aqui sobre sistema majoritário proporcional, é uma aula crucial também para que a gente possa entender aqui quociente eleitoral. Então dá o pause, eu vou deixar o card aqui, ou se não tiver o card você procura aqui no canal, tá de fácil acesso, uma aula sobre sistema majoritário proporcional, que é crucial para a gente entender isso aqui. Então, para que a gente entenda o quociente eleitoral, a gente deve ter em mente que são basicamente duas fases para que a gente chegue à ocupação de uma cadeira, né, de uma vaga aqui no Congresso Nacional, ou na Assembleia lá estadual, ou no Parlamento local, na Câmara Legislativa, tá bom? Então essa questão aqui vale tanto para o nível municipal, estadual ou federal. São duas fases. A primeira fase, que é o tema de hoje, é o quociente eleitoral, que guarda relação com o desempenho coletivo do partido, né? Então, todos os candidatos vão somar para esse desempenho. E depois, numa segunda fase, tem o desempenho individual do candidato. Então não basta que apenas o partido alcance um determinado número de votos para ter direito a uma cadeira. O candidato também deve ter um seu desempenho individual, que a gente vai ver adiante, tá bom? Então gravem essas duas coisas, primeira e segunda fase. Então, o conceito de quociente eleitoral está lá no artigo 106 do Código Eleitoral. Claro que a gente coloca só para fins de registro, mas a gente vai já sistematizar o quociente eleitoral. A gente divide os votos válidos pelo número de cadeiras. E aqui a gente já tem o primeiro destaque, tá? Só vale os votos válidos, né? Ficou até cacofônico agora. Só vale os votos válidos. Então a gente divide os votos válidos pelo número de lugares. Sintetizando, ficaria assim, né? Votos válidos dividido pelo número de cadeiras. E aí a gente tem o resultado do quociente eleitoral. Vamos lá, vamos ver isso aqui na prática. Porque na prática, pessoal, a gente deve entender o seguinte. Quociente eleitoral nada mais é do que quantos votos uma cadeira vale. Né? É mais ou menos como você comprar uma pizza. Né? Se você compra, por exemplo, uma pizza a R$ 80 e a pizza vem 10 pedaços, vem 10 pedaços, é como se cada pedaço de pizza valesse R$ 8. Né? Então, é mais ou menos isso a cadeira, o quociente eleitoral, é saber quantos votos cada cadeira vale. Por isso que a gente pega o número de votos válidos e divide pelo número de cadeira. Então, isso é o quociente eleitoral. Então, supondo-se aqui, por exemplo, uma cidade com 200 mil habitantes e 50 vagas aqui no parlamento, né? Então, a gente tem aqui 50 cadeiras no parlamento de uma cidade, enfim, ou de um estado também é meio difícil, mas enfim, de uma cidade, por exemplo, tá bom? Isso vale para qualquer esfera. Se eu dividir o número de votos válidos, aí lembre que o município, por exemplo, pode ter 250 mil eleitores, né? E aí só teve 200 mil votos válidos, você desconsidera o voto em branco e o voto nulo. Então você pega 200 mil e divide por 50, ou seja, cada cadeira vai valer 4 mil votos. Então cada cadeira vale 4 mil votos. Se o partido fizer 8 mil votos, ele tem 2 cadeiras. Se ele fizer 12 mil, ele tem 3. Se ele fizer 16, ele tem 4. Se ele fizer 20, ele tem 5. Que cada pedaço lá da pizza vale 4 mil. Então, tanto quanto eu arrecadar, eu vou ter o número de pedaços de pizzas, tá? E a pizza é a quantidade de cadeiras lá no parlamento, tá bom? Então aqui, ó, traduzindo para um exemplo prático. A gente tem, por exemplo, aqui o Partido Vermelho alcançou 12 mil, então ele vai ter direito a 3 vagas. E aí vai vir, depois que eu arrecadar todo o coletivo lá, né, todo o somatório do partido, os 3 aqui ocuparam, mas a gente teve 10, 12, né, 15
O partido pode inscrever até 51 candidatos. Então a gente teve diversos candidatos e esses diversos candidatos somaram 12 mil votos. Bem, se o nosso quociente ele é 4 mil, então o Partido Vermelho vai ter direito a 3 vagas. Então pega o primeiro, o segundo e o terceiro mais votado e ocupa as 3 vagas do Partido Vermelho. O Partido Azul teve 4 vagas, então eu pego o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mais votados e aí ocupa essas vagas. Percebam que os outros candidatos, apesar de não ter sido eleitos, eles ajudaram os outros, né, os outros 4, e aqui no caso os outros 3, a ocupar a mesma coisa o Partido Verde, que o Partido Verde teve 4 mil votos, ocupou uma cadeira. Claro que na prática esses números não são redondos, né? A gente está falando aqui, está arredondando, que é para a gente ter uma compreensão do que é quociente eleitoral, tá bom? E por fim o Partido Amarelo teve 8 mil votos e ocupou 2 vagas, e aí a gente vai ter aqui os 2 primeiros mais votados. Ok? Então essa é a primeira etapa, a arrecadação de voto coletivo e a ocupação conforme a colocação dentro do próprio partido. Tá? Mas lembre que a gente tem uma segunda etapa, né? No nosso exemplo aqui, o quociente eleitoral foi 4 mil, ou seja, cada vaga ela vale 4 mil votos válidos. Então o partido a gente viu lá que tem 8 mil, tem 2 cadeiras, 12 mil, tem 3 cadeiras. Mas isso não é só, né? Isso não basta apenas. Numa segunda etapa, para que aqueles candidatos ocupem a vaga, eles têm que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, no caso aqui, um candidato tem que ter pelo menos 400 votos. Então, o desempenho individual, previsto aqui no artigo 108 do Código Eleitoral, ele tem que ser pelo menos 10% do quociente eleitoral. Isso é uma forma de também o candidato não se beneficiar da votação expressiva do partido. Lembre, inclusive a gente falou do Tiririca para essa eleição agora de 2022, mas nas eleições passadas, como ele tinha muito, se ele trazia o partido dele, no nosso exemplo, por exemplo, se teve 12 mil votos, ele podia fazer 11.500 votos. E todos os demais colegas dele faziam, por exemplo, 10 votos, 20 votos, e ele conseguia trazer o chamado puxador de votos, conseguia trazer esses colegas dele com pouco voto. Para isso a legislação evoluiu para o chamado cláusula de desempenho individual, né, que busca evitar essa burla no chamado puxador de voto. Vamos ver na prática como é que isso aqui fica. Por exemplo, a gente tem aqui o Partido Amarelo. Né? O total de votação do Partido Amarelo, o total de votos, 12 mil. Então, o candidato A ele fez 1.000 votos. O candidato B fez 800 votos. E o candidato C fez 350 votos. Certo? Sim, aí você pode perguntar, peraí, por que o partido fez 12 mil votos? Em tese, se eu pegar 12 mil e dividir por 4 mil, que é o nosso quociente, eu teria 3 vagas, certo? Por que eu só tenho 2 vagas aqui? Né? Por que só 2 vagas? Bem, aqui nesse caso eu só tenho 2 vagas, porque lembre, se 4 mil é o quociente eleitoral, a cláusula de desempenho é 400 votos. E o meu terceiro colocado ele só teve 350 votos. Portanto, ele não pôde ocupar uma cadeira porque ele não teve o desempenho individual, muito embora o partido tenha conquistado 3 vagas. Aí você vai me perguntar, bem, professor, mas e como é que a gente faz nesse caso? Né? Aí é um tema para uma outra aula. O quociente eleitoral ele se complementa com outros 2 conceitos, que são as sobras de cadeiras. A gente viu aqui, deu o exemplo na prática redondo, né, números redondos, mas na prática, na teoria, números redondos, mas na prática esses números não são redondos, e aí existe o chamado sobras de vagas, mas isso é um tema para uma outra aula. O que você tem que ter em mente é que o quociente eleitoral nada mais é quantos votos vale cada cadeira. E o quociente partidário, que é algo que a gente não tratou aqui especificamente, nada mais é dizer quantas vagas o partido tem direito. Então, no nosso exemplo aqui, 12 mil votos, né? Se o partido teve 12 mil votos, qual seria o quociente partidário? Quantas vagas ele tem? Então, o quociente partidário seria 3, ou seja, isso quer dizer que ele tem 3 cadeiras. Qual seria o quociente partidário aqui no Partido Azul? Né? O nosso quociente eleitoral é 4 mil votos, então o quociente partidário vai ser 4 cadeiras aqui.
tá bom? A mesma coisa do Partido Amarelo. São 8.000 votos, o quociente partidário vão ser 2 cadeiras. Basicamente, o quociente partidário é uma consequência do quociente eleitoral. Ok, meus amigos? E por fim, aqui eu queria destacar para vocês o sistema majoritário residual. Isso consiste em dizer que, em caso, uma possibilidade de nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, supondo que no nosso exemplo aí, nenhum partido alcançou 4.000, a votação foi tão diluída de modo que os partidos não alcançaram, somado coletivamente, não alcançaram os 4.000 votos. Nesse caso, se aplica o sistema majoritário, ou seja, se desconsidera a votação coletiva dentro de um partido, e aí você vai fazer uma lista majoritária dos mais votados, normal, como é, por exemplo, presidente da República, governador, prefeito e senador. Tá bom? Então, aqui o sistema majoritário residual, numa possibilidade do sistema proporcional, que é o quociente eleitoral guarda a relação com o sistema proporcional, o sistema majoritário pode ser aplicado residualmente em caso de não se alcançar o quociente eleitoral. Tá bom? Agora a gente finaliza com a nossa resposta, com a resposta que a gente fez uma indagação no início, então a gente tem que finalizar com uma resposta. Por que o Tiririca recebeu menos votos e foi eleito? Bem, aqui a gente tem 2 possibilidades. A primeira, o partido do Tiririca, alcançou, no nosso exemplo aqui, 4.000 votos. Alcançou o quociente eleitoral. Então ele alcançou o quociente, e o Tiririca fez, vamos supor que o Tiririca fez apenas 1.000 votos. Tiririca fez apenas 1.000 votos, no nosso exemplo aqui de 4.000 quocientes, tá? E o José Serra fez, por exemplo, 1.500 votos, certo? Só que o partido do José Serra não alcançou o quociente eleitoral. E o partido do Tiririca fez, por exemplo, 3 vagas lá de cadeiras no quociente partidário. Fez, por exemplo, 12.000 votos, então tem direito a 3 vagas. Nesse caso, o Tiririca foi beneficiado pelo quociente eleitoral e aí ele entrou, por exemplo, como o 3º mais votado do partido. Já o José Serra, por mais que tenha feito 1.500 votos, o partido dele não alcançou o quociente eleitoral. Uma outra questão que pode ser levantada também. O partido do José Serra fez, por exemplo, 6.000 votos, certo? Se ele fez 6.000 votos e cada cadeira vale 4.000, o partido dele só ganhou uma cadeira, certo? E aí, se ele ganhou só uma cadeira, ele teve um outro colega que, por exemplo, fez mais votos que ele, então o José Serra ficou de fora, porque ele teve um outro colega que fez mais votos que ele dentro do próprio partido, e como o partido teve direito a uma cadeira só, o José Serra não ocupou, diferente lá no caso do Tiririca, que apesar de o partido ter feito 3 cadeiras, ele foi o 3º mais votado, ainda que tenha menos votação que o José Serra. Tá bom? Isso guarda a relação também lá com aquele nossa sistemática lá, que primeiro a gente conta os votos coletivos. Ok, meus amigos? Então, por hoje é só. Não se esqueçam lá de retornar e ver lá a aula de sistema majoritário e proporcional, que é interessante para que a gente entenda esse tema aqui de quociente eleitoral, tá bom? Gostou? Então curte o vídeo, dá o like aqui no vídeo, compartilha com os amigos, já se inscreve no canal, ok? Forte abraço e até a próxima.